Aí, antes de comemorar, ela me deu um abraço. Aí ela falou, meu filho, te ajoelha aí nesse... Eu sei como é que é. Ela falou, meu filho, te ajoelha aí nesse altar aí, porque eu perdi as contas de quantas vezes Aham. eu me ajoelhei aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje eu estou com uma participação super especial. Vou dar um abraço nesse cara aqui, Pô, grande professor. Carlos Iran. Gente, se vocês não conhecem o Carlos Iran, eu vou dizer para vocês que até o final desse vídeo vocês vão chorar com a história de vida desse cara. Foram quantos anos, Iran, Foram tentando? 6 anos após o término do ensino médio, foram 6 anos de luta, de caminhada no vestibular. 6 anos, gente, para conseguir a tão sonhada aprovação em medicina. E ele tá aqui hoje com a gente para a gente bater um papo, contar um pouquinho a história dele, porque eu já conheço uma parte da história dele e me emociono sempre e tenho certeza que vocês vão se emocionar bastante. Agora, Iran, a questão da medicina sempre foi um desejo assim, ou depois que tu terminou o ensino médio, que aí você acha que eu vou seguir carreira médica, ou sempre foi uma coisa que você quis? Professor, sempre foi um desejo fazer, eu ficava em dúvida entre medicina e direito, quando eu estava no ensino fundamental. Aham. Aí, durante eu estar no ensino Então no fundamental, fundamental já pensava alguma sim, coisa nisso. era direito ou medicina que eu queria fazer. Então, ali eu já vinha pensando e tal. Quando eu cheguei no ensino médio, minha mãe me chamou para conversar, falou, olha meu filho, agora tu já vai pro ensino médio, e a gente queria saber para te apoiar naquilo que tu vai querer fazer quando tu terminar o terceiro ano. Isso em Porque qual cidade? de Borba, lá no Borba, tá, interior. gente? Aluno do interior. Ah. Aí minha mãe me chamou e falou, meu filho, olha, o que que tu vai querer fazer? Aí eu falei, mãe, eu tô em dúvida entre direito e medicina. Ela falou, então tu vai amadurecendo isso, e assim que tu tiver uma certeza, tu fala pra gente, tu conversa com a gente, porque meus pais sempre foram muito de conversar, de querer saber aquilo que a legal. gente estava querendo e tudo mais. E durante o meu primeiro ano foram acontecendo algumas situações na minha família, algumas questões médicas e tudo mais. E aquela vontade de fazer medicina, de querer ajudar as pessoas, eu via também meu pai ajudando as pessoas, e eu queria alguma forma de ajudar também. E eu vi que através da medicina eu podia fazer isso. Porque além da questão financeira, que é da medicina, tem a questão de você querer ajudar o próximo também, ter aquele carinho, Questão humana, né? ter aquela questão humanizada, né? Sim. Então foi amadurecendo, então quando chegou no primeiro ano eu decidi, é medicina que eu vou fazer. No primeiro ano do No médio. primeiro ano do ensino médio. E como foi a tua base, Iran, assim, do ensino fundamental, ensino médio? Quando você terminou o ensino médio, primeiro deve ter sido toda escola pública, Sim, certo? desde o ensino infantil. Quando você terminou o ensino médio, aí você foi fazer ali o teu primeiro vestibular, tu sentiu mais ou menos, pô, acho que o buraco é mais embaixo, a parada aqui é mais complicada. Como é que foi esse baque aí pós-ensino médio? Cara, prof, assim, eu fiz meu ensino médio, né? No ensino médio eu me considerava um aluno mediano. Pô, eu tirava uma nota boa e tal. Só notão na escola, Só né? notão na escola, arrebentava lá. Ah. Os professores, não sei o que, fazer uma redação. Aí minhas redações eram boas, aí eu me convidavam pra expor minha redação, participar de algumas feiras lá, algumas Sim. coisas. Pô, caraca, eu só estou arrasando aqui no ensino médio. Deixa eu ver o vestibular pra ele ver, né? Só que aí, quando eu terminei o ensino médio, que eu tive que vir para cá, para Manaus, eu não tinha nenhum tipo de informação com... na verdade, meu irmão já tinha... Você veio de lá pra cá de quando lá pra terminou cá, o terceirão. Quando eu terminei o terceirão. Tá. Aí eu tinha um pouco da experiência do meu irmão, que meus irmãos também passaram na UEA, eles passaram em 2009. Aham. Então eu já tinha, fez medicina, outro fez odonto. Certo. Então eu já tinha um pouco da experiência do meu irmão, ele me falava, ele me chamou também, ele falou, mano, é isso mesmo que tu vai querer? Aí eu falei sim, ele falou, porque a caminhada não é fácil, tu vai sentir muito no início, mas é assim mesmo, tem que continuar. Aí eu falei, tá bom, é isso mesmo que eu vou querer. Aí eu vim sem nenhum tipo de informação. A informação que eu tinha era dele, do jeito que ele fez o vestibular dele, que era um pouco diferente de 2009. Era algumas coisas que ele me deu uma orientação com relação a montar o plano de estudos. Só que o plano de estudos é individual, né? Sim. Então você tem que montar o seu próprio plano de estudos para continuar.
Aí ele me deu algumas orientações, falou, olha assim e tal. Aí ele me ajudou a procurar os cursinhos. Aí na época eu vim direto pro cursinho. Esse Porque teu irmão, no caso, que é médico. Isso. Tá. Aí ele passou também 3 anos pra ele passar. Foi uma caminhada longa Sim. também. É bom que de alguma forma ele te ajudou também, né? Porque ele já tinha um pouco de experiência nisso Sim, aí, ele sim. meio já te colocou num caminho Sim. mais certo. Sim. Aí quando eu vim pra cá, ele tava formando. Meu irmão tava formando em medicina, aí meu outro irmão em odonto. Demorou um pouco mais pra formar. E eu vim pra cá e eu passava muito tempo sozinho, porque meu irmão que tava fazendo odonto ainda tava na faculdade, então ele só chegava à noite em casa. Aí eu vim pra cá pra morar sozinho, praticamente, né? Sim. E pra fazer o cursinho. Aí quando eu vim, eu não tinha nenhum tipo de informação, não sabia como é que funcionava cursinho, nunca tinha participado de uma aula dentro de um cursinho. Era professor, quando eu cheguei, eu me senti daquele aluno que era Que era o fera primeiro da no sala. ensino médio. Ah, no ensino médio era primeirão no simulado lá, segundo ali, ficava. Era um aluno considerado mediano, né? Sim. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, o professor foi um impacto muito grande, assim. Na primeira aula, eu vi o professor falando, meu Deus, que é isso que esse professor tá falando aqui, meu? Esse choque de realidade, ele muitas vezes não é um choque suave, é assim, É na um porrada. impacto muito grande, porque eu cheguei aqui em janeiro, aí em fevereiro já começou a aula, já é aquela porrada. E na época minha aula era 7h30 da manhã e tudo mais, eu tinha que ir pra lá, e era aula de 7h30 até 1h15, a aula no cursinho. Então, eu não estava acostumado com essa rotina. E Porque... como é que foi essa tua adaptação, Irã? Assim, nesse primeiro ano, vamos focar bem nesse primeiro ano teu de cursinho, que foi o choque de realidade. Cara, professor, primeiro que eu cheguei no cursinho, né, eu fiz as primeiras aulas, o primeiro e o segundo mês quase eu desisto. Porque eu não estava conseguindo acompanhar. O cara vai ficando lá para trás, né? Uma Isso, deficiência de base grande. Não tinha base nenhuma. E não por conta dos professores lá do interior, mas eu acredito que o próprio sistema vai te jogando para uma situação em que tu só estuda para passar na matéria. E não uma preparação direcionada para o vestibular. Falta uma certa informação. Você não sabe muito bem como é que funciona, você não sabe, às vezes, como é que é o SIS, você não sabe muitas vezes como é que é o PSC. Você só ouve se falar, tem o SIS final do ano, mas tu não sabe como é que calcula a nota, tu não E sabe... o detalhe, Ira, é que isso aí que você está me falando não é só em escola pública e de interior. Sim. Tem muito aluno aqui de Manaus, escola particular, que o aluno não sabe o que é o processo seriado, nota de corte, Sim. entendeu? Às vezes, as escolas, eu acho que elas pecam um pouquinho nisso. Eu acho que deveria ter um espaço ali no trabalho para eles falarem um pouquinho sobre vestibular, carreira, Certo. falar sobre nota de corte. Ó, quem pretende fazer curso tal, tá aqui a média dos últimos anos, a gente fez um levantamento, aí faz simulados para ver onde o aluno estaria ali nesse lance de nota de corte, porque às vezes é aquilo que tu falou, né? Poxa, eu estou aqui na escola, sou um aluno mediano, faço minhas provas, tiro notão. Ah, então o vestibular, se for isso aqui, eu estou bem. Sim. E aí quando você chega para ver a realidade, você pega aquela porrada na cara e muitas pessoas acabam desistindo com isso aí. Graças a Deus que não foi o seu caso. Foi. Mas tem muita gente que pega ali o primeiro, segundo mês, misericórdia, isso não é para mim não, e pula fora. Pois é, aí eu só não desisti porque na época minha mãe veio aqui, né, pra eu ter um período de adaptação, porque eu ia ficar sozinho, tava com 17 anos, eu ia completar 18 ainda. Nossa, deram até menor de idade, perdido, tendo que tomar conta do próprio nariz, né? Sim, fazer tudo sozinho. Então minha mãe veio pra cá e teve um período de adaptação, né, e nesses 2 meses ela ficou aqui comigo. Aí toda vez que eu chegava aqui em casa, na verdade, era quase certeza que eu ficava chorando lá e falava que eu não ia aguentar, e a minha mãe lá do meu lado, não, meu filho é assim mesmo e tal, foi isso que tu escolheu, se é isso realmente que tu queres, é isso que tu tem que fazer, vai ser difícil, ninguém falou pra ti que seria fácil. E ela me dava aquele apoio, né, e na época ela ajeitava uma comida pra mim, aí era mais tranquilo, né, que eu não me preocupava com a alimentação e tal. Mãe é outra coisa, Aí né? tava tranquilo. Mas mesmo assim eu ficava chorando e tem aquele impacto do cursinho de que você se sente o mais inútil possível ali, era o que eu sentia, né? Sim. Que eu não sabia nada. Então foi essa
o primeiro contato com o cursinho. E aí foi o ano todo assim, Irã? Nisso, ou em algum momento tu já começou a ver alguma evolução, já conseguia acompanhar a aula, assim, foi um ano muito ruim? Foi esse primeiro ano, eu vejo que foi um ano para eu pegar o ritmo de estudos e não para verdadeiramente aprender. O que comprova isso é a minha nota no histórico da VUNESP, né? Que a gente tem o histórico da VUNESP, e lá minha nota não mudou muito de quando eu saí do ensino médio para o ano de cursinho que eu fiz, entendeu? Entendi. Então, o primeiro ano de cursinho não serviu para aumentar minha nota, mas eu vejo que serviu para que eu tivesse uma rotina de estudos, saber algumas coisas, montar o plano de estudos, e serviu basicamente para isso, e não para realmente... Para tu aprender a estudar, vamos dizer assim, aprender a se organizar. Para começar a aprender a estudar, porque na época também eu não sabia, estava muito perdido, não sabia muito o que fazer, não sabia nenhuma técnica de estudo, só estudava. E aí, quando tu fizeste a primeira prova pós-ensino médio, que tu viu ali tua nota, eu imagino que deva ter sido baixa. Foi baixa, baixíssima. Vixe, fiquei lá... Muito longe. Muito longe, muito longe. Nenhum... O que passa na cabeça numa hora dessa? Falei, misericórdia, falta muito. Meu Deus do céu, ainda falta muito, muito, muito mesmo. Aí também... Eu sempre tive um apoio muito bom da minha família, assim. Aí, isso faz toda a diferença. Sim. Aí meu pai... Então eu sou privilegiado por conta disso também. Eu me sinto privilegiado por conta disso também. Aí meu pai, quando eu recebi a primeira nota, aí ele falou, não, meu filho, mas tem que ver também que a tua base não foi muito boa, esse primeiro ano é um ano que serviu para te ter o contato com o cursinho, saber como tem que estudar, ver como é que tá o nível do pessoal. Sim. Aí, então foi isso, aí meu pai falou isso e eu sempre continuava, né? Sempre continuava. Aí eu fiz um ano de cursinho, eu vi que não deu jeito. Aí, depois do teu primeiro ano, como é que foi na sequência, Irã? Na sequência, aí eu fiz esse primeiro ano, aí meu irmão falou comigo, mano, o que deu certo pra mim depois que eu passei a viver o vestibular e tudo mais, foram as salinhas, ele falou pra mim. E eu já ouvia o pessoal falando no cursinho de salinha, não sei o quê. A especificidade de estudar com detalhes uma disciplina. Isso. Aí o pessoal comentava, mas eu tava no cursinho ainda, e fui só continuando, né? Fazendo o que tinha que fazer ali, pensando que aquilo ali ia adiantar. Só que quando veio minha nota, não adiantou. Aí meu irmão falou, mano, tem uma professora que eu estudei em 2008, que tem uma salinha e tal. Aí ele foi pegar a apostila, que ela tinha uma apostila, né? E lá tinha o número dela. Aí tu entrou em contato. Isso já era em 2017. Aí ele tinha feito com ela em 2008. Aí ele foi ver lá, era o mesmo contato ainda. Caramba! Ele ligou, que sorte. Era o mesmo contato. Aí a gente chegou lá com ela. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a salinha. Uma professora de biologia. Aí já começou ali uma preparação mais específica. Só que durante todos esses 3 anos, eu passei 3 vezes pelo cursinho. Eu ia e voltava, ia e voltava. Eu fiquei assim meio que perdido por também uma questão financeira, uma questão de locomoção, de tempo. Sim. Porque aí eu saí desse primeiro ano do cursinho, aí eu entrei na salinha de biologia, lá nessa salinha de biologia tinha também química, aí eu já tive o primeiro contato com química na salinha, aí matemática, física, aí eu fazia. Só que aí eu tinha que fazer outras aulas e o deslocamento que eu tinha era muito grande, então eu perdia muito tempo me deslocando. Aí eu fiz esse ano de salinha, né? Certo. Das salinhas de biologia e tal. E logo em seguida, aí eu conversei com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, é que eu tô perdendo muito tempo, eu não consigo estudar muito direito. Aí ela falou, então tem que voltar pro cursinho, que é onde tu já tem uma base já mais ou menos, então tem que voltar pro cursinho. Aí eu peguei e voltei pro cursinho de novo, fiz esse erro de voltar pro cursinho. Aí eu voltei por questão de tempo, né, que eu acreditava que eu teria mais tempo para estudar. Sim. Aí eu fiquei 6 meses no cursinho, não adiantou. Eu continuava com aquela mesma dificuldade, porque eu não tinha base. Não tinha base de jeito nenhum. Aí eu voltei de novo para as salinhas. Aí eu Faltava ali uma pessoa para te acompanhar de perto, ali pegando na mão, entendendo qual é a tua dificuldade. Isso. Aí quando eu voltei, aí essa minha professora de biologia
chegou comigo e conversou, né? Que eu fui tirar uma dúvida com ela, só que era de um assunto que ela ainda não tinha dado. Sim. Aí ela falou pra mim, por que tu tá tirando dúvida comigo desse assunto que eu ainda nem te dei? Eu falei, pô, professora, só uma dúvida que eu quero tirar. E a senhora falou, não, mas primeiro, Carlos, tu tem que entender que tu tem que ter uma base. Antes de tu entender isso aqui, eu posso te falar isso, mas tu não vai saber porque tu não tem uma base. Então tem que fortalecer tua base. Aí quando ela falou isso, eu comecei a me ligar de que eu tinha que realmente fortalecer minha base em todas as matérias, porque eu não tinha base nenhuma em matemática e física. Eu cheguei lá na salinha de matemática e a professora falou, eu tava fazendo um cálculo lá, a professora falou, qual é o ângulo qual é o seno de 30 graus? Eu não sabia. Os ângulos notáveis eu não sabia. Os básicos. Os básicos, eu ficava vermelho, eu não sabia. Aí então era uma dificuldade muito grande. Aí quando a professora falou isso, ela falou, Carlos, tem que ter uma base, tem que começar desde o começo. Todas as matérias, principalmente a minha matéria, tem que começar desde o começo, que é para te fazer um acompanhamento para que a gente chegue a um resultado melhor. Uhum. Aí eu comecei a fazer isso em todas as matérias. Eu lia bastante, principalmente biologia, eu pegava o livro mesmo, eu estudava pelo livro. Eu na época eu não gostava muito de assistir videoaula. Uhum. Então eu estudava muito pelo livro. Pegava o livro, estudava, eu fazia assim, estudava, né? Pegava o livro, abria o capítulo, aí eu via os tópicos, aí esses tópicos eu anotava para fazer um resumo, sem escrever nada, deixava um espaço, né? Tópico tal, deixava um espaço, tópico tal, deixava um espaço. Aí eu lia o capítulo, fazia uma leitura bem rápida assim no capítulo para ver mais ou menos o que estava rolando ali, que eu ia ver naquele assunto. Aí depois, é um processo demorado, é de paciência, né? Eu vi uma vez no YouTube o cara falando isso e eu passei a testar, porque eu testava muito as coisas, muitas técnicas de estudo. Aí eu passei a testar isso para ter a base, né? Aí eu via os tópicos, lia tudo. Aí depois que eu lia tudo, aí eu vinha fazer uma leitura mais detalhada daquilo ali que eu estava lendo. Uhum. Aí quando eu fazia essa leitura detalhada, eu escrevia o que eu achava que era principal naquele tópico que eu estava fazendo. Com as tuas próprias Minhas palavras. próprias Isso palavras. é importante. Aí eu escrevia o que eu achava que era principal. Aí depois que eu fazia isso, eu ia pro exercício daquele assunto. Uhum. Quando eu ia pro exercício, o exercício às vezes mostra umas coisas que tu não viu ali naquele coisa. Aí quando eu ia pra lá pro exercício, aí eu vi uma coisa, cara, isso aqui eu não vi, isso aqui eu não prestei atenção. Uhum. Aí eu pegava aquela pastilha do exercício e ia procurar lá no tópico, anotava, né, o exercício tal, tá no tópico tal. Aí eu voltava lá no livro e via lá a parte que tava falando no livro. Ah, isso aqui é realmente tal. Aí eu pegava e anotava no espaço que eu tinha deixado, anotava aquilo que tava na questão já. E assim eu ia complementando todos os tópicos. Sim. Para formar uma base. E isso foi, ao longo dos anos, foi se tornando muito importante em todas as matérias. Pegar a matéria desde o início, desde o comecinho mesmo, daquela parte mais básica até a parte mais avançada. Isso fez toda a diferença. E essa técnica tu foi usando até nesses últimos anos teus de estudo? Sempre estudou dessa forma? Sempre estudei dessa forma. Esse último ano, eu não fiz muito isso porque eu já tinha os resumos prontos, já tinha tudo, já estava com a base nesses últimos 2 anos principalmente. Eu já tinha uma base, já estava tudo formado, já tinha os resumos. O que faltava para mim é alguém para abrir meus olhos e falar, cara, tu não deve focar tanto em teoria mais, vai para o exercício, vai para a prática, vai fazer mais atividade, vai fazer mais simulado, porque eu fazia pouquíssimos simulados no Foi o que eu te falei no penúltimo ano. Foi. Tá, assim, só para vocês saberem, pessoal, o Carlos, ele é um aluno, assim, querido, muito, muito especial. E quando saía o resultado dos vestibulares, um dos primeiros nomes que eu ia lá buscar era o dele. Pra ver lá, pô, tá na lista e tal, Carlos. E sem ser nesse último ano que ele foi aprovado, no anterior, né? Quando saiu a lista que o pessoal manda no WhatsApp, nos grupos e tudo, aí eu fui lá e não vi o nome do Carlos. Eu não me lembro, Carlos, se você que entrou em contato comigo ou foi eu que entrei em contato contigo quando foi na tua última reprovação. Eu mandei a foto com tu mandou com a minha mensagem nota para pro mim, senhor, né? Foi. Sim. Aí eu falei, professor, infelizmente Não eu foi dessa não vez. consegui, mas eu vou continuar.
Aí foi depois que o senhor me respondeu. Foram duas coisas que me impressionaram, gente, nesse contato, eu lembro muito bem. Foi a questão da resiliência do Carlos. Professor, agora pensem, foram 6 anos, então ali devia ser a 5ª tentativa. Isso. Professor, não foi dessa vez. E foi até difícil para mim falar alguma coisa, porque é como se você, por exemplo, recebesse a notícia de um falecimento de um parente teu e eu tivesse que te consolar. É difícil, porque não tem palavras para consolar, não existe. E então eu falei, poxa, Carlos, uma pena, mas, cara, você tem base e tudo mais. Ele falou, não, professor, não se preocupe não, que eu não vou desistir. Foi exatamente isso que você me falou, sabe? Em nenhum momento eu senti ali você, tipo, se culpando, ou culpando, não, foi a prova, aconteceu isso, sabe? Você em nenhum momento direcionou a culpa da tua reprovação para uma outra pessoa. Você assumiu aquilo ali. Não, foi um problema meu, professor, e tal, mas eu vou continuar tentando. Foi aí, acho que foi nesse momento que eu falei para você, eu lembro muito bem, eu falei, Carlos, mas você não precisa mais focar tanto em teoria. Você já estudou, inclusive isso é uma dica para quem já está tentando medicina já há muito tempo. Então, um aluno que já está, por exemplo, há uns 4 anos, 3, 4 anos tentando, já viu toda a matéria, é possível que nesse período ele possa ter algumas deficiências teóricas pontuais. Ele já viu aquele assunto, mas por algum motivo ele não aprendeu muito bem. Sim. Mas um aluno que já está maturado, que já está ali batido, um aluno mais experiente, a maior parte do tempo de estudo dele, cerca de 80% ou mais, deve ser focado em resolução de questões. E aí eu queria que tu falasse para a galera, Irã, assim, acima de tudo, a gente vai deixar uma mensagem, mas eu queria também que a gente usasse os teus erros para que sirvam de aprendizado para as outras pessoas. Sim. Aí eu queria que tu listasse para mim assim, vamos supor, se hoje você fosse começar uma preparação para o vestibular, né? Mas estudando do zero, vamos supor que você não tivesse base, mas a maturidade que você tem hoje, isso aí a gente vai manter. E tu vai começar uma preparação do zero. O que você faria no sentido de poxa, tiveram algumas coisas que eu fiz no passado que deu muito certo, isso aqui eu manteria. Ou quais foram os erros também que você cometeu ao longo dessa preparação, para você dizer para mim, professor, isso aqui foram os meus pontos fracos. Tipo assim, o que você fez que deu certo e o que você fez que deu errado que você não faria, para servir de experiência para a galera. Certo. Primeiro eu vou começar pelo que deu errado, né? Porque depois que eu passei, eu não tinha noção de quanto tempo eu tinha passado estudando, porque quando eu terminava, eu recebia o resultado do vestibular, ou antes de sair, eu conferia minha prova, né? Eu sabia, cara, aqui não deu. Então eu já continuava estudando de novo, e era aquela coisa, sempre continuando. E depois que eu passei, eu tava lá na minha cidade, aí eu fui olhar lá no site da VUNESP e falei, caraca, eu tô há 6 anos tentando vestibular. Aquilo ali pra mim foi um choque. Eu fiquei sem dormir a noite toda. Sim. Eu falei, caraca, eu tô há 6 anos, meu Deus. Aí eu fui pensar, por isso que meu pai com a minha mãe sempre falavam pra mim. Meu pai com a minha mãe falavam alguma coisa pra mim, meu filho, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, 6 anos. Tava até contando pra mim aqui, só abrindo parênteses, desculpa te interromper. A gente tava conversando aqui em off antes de começar a gravar. Aí tava me falando da história da tua mãe. Sim. Aproveitando nesse gancho que tu tá falando. Meu filho, é isso mesmo, pelo amor de Deus. Foi no último vestibular, no vestibular 21 da UEA. E quando eu recebi o resultado, antes de receber, eu estava muito confiante. Eu conferi minha prova, vi minha nota todinha, eu guardei só para mim mesmo, fiquei só comigo, que eu tinha tirado uma boa nota, estava acima da nota de corte. Aí eu falei, agora vai. Só que aí quando chegou o resultado do vestibular, a nota de corte aumentou e eu não consegui. Aquilo ali pra mim foi devastador. Foi o penúltimo vestibular que eu fiz, foi o pior reprovação que eu já tive, porque eu tava extremamente confiante, extremamente esperançoso, e ver aquela porrada ali. E eu fiquei extremamente triste. E quem sofria junto comigo eram meus pais, meus familiares, meu pai com a minha mãe principalmente. Eles sempre sofriam junto comigo. Meu pai ficava muito triste, minha mãe também. E eu sempre tentava passar pra eles que eu tava muito bem. Não, o papai falava, e aí, como é que... Não, tá tranquilo, tá tudo certo. Mas por dentro, aquele negócio ele tava moendo. Aí, a minha mãe tinha vindo aqui pra Manaus, quando eu recebi o vestibular e tal.
E ela viu que eu estava extremamente triste, ficava dentro do quarto, de vez em quando eu chorava sozinho. Ela viu aquela minha situação, né? E como ela sempre conversava comigo, ela me chamou lá pro quarto e perguntou se eu não queria fazer outra coisa, porque ela não aguentava mais me ver daquela forma, de tentar tanto tempo e não conseguir passar. Agora um detalhe, ela te perguntou isso não porque ela queria que você entrasse na universidade, mas ela não queria te ver sofrer. Isso foi isso. Isso é um detalhe importante. Isso. O Foi sentimento de exatamente mãe, isso. quer dizer, eu não quero que você abandone o teu sonho, mas eu tô sofrendo junto Tô com sofrendo você. junto contigo. E eu entendi a mensagem dela, não como não querendo mais me apoiar, não foi isso, é que ela tava me vendo sofrer, ela sofria junto, meu pai também. Ela falou: meu filho, por que tu não vai fazer qualquer uma outra faculdade, vai fazer enfermagem, vai fazer direito, qualquer uma outra coisa, mas eu não quero te ver desse jeito. Aí eu lembro que eu olhei pra ela assim e falei, na hora, né, que eu tava daquele jeito, tinha acabado de receber o resultado do vestibular, e aí eu falei: mãe, se a senhora não quiser me apoiar, eu vou continuar, eu vou trabalhar, eu vou fazer qualquer uma outra coisa, mas eu vou em busca do meu sonho, porque é isso que eu vou fazer. Eu falei: eu vou ser um profissional frustrado, porque eu não consegui aquilo que eu queria, e eu já tinha ouvido várias histórias de pessoas que tentaram vários anos, acabaram desistindo, e hoje, depois de atingir a idade adulta já, e tudo mais, sentem-se angustiadas por não terem continuado, porque aquele ali era o verdadeiro sonho, e transpassam aquilo ali para os seus filhos. Querer que o Uhum, filho faça uma medicina, querer que o filho faça um direito, faça alguma coisa, porque aquela pessoa está frustrada com aquilo, né? sim. E aí, quando a minha mãe falou aquilo, eu fiquei assim: não, mãe, eu vou continuar. Se a senhora não quiser mais me apoiar, eu Se o vou problema for dinheiro, trabalhar. eu dou meu jeito, né? Se Vou eu vou trabalhar. trabalhar, vou fazer qualquer coisa e eu vou continuar. Aí ela chorando também, ela: tá bom então, meu filho, eu vou te apoiar. Qualquer situação, meu pai também conversou com ela, né? O papai falou: não, enquanto ele estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, a gente vai ajudar ele. Enquanto eu tiver força, a gente vai ajudar ele e tudo mais. Meu pai sempre foi assim. Aham. Aí a minha mãe, aos poucos, ela foi mudando de ideia. Eu conversei com ela, falei: mãe, eu já tô há 5 anos tentando, eu já tenho uma certa bagagem, já formei uma base. Aí eu vou desistir agora, vai ser como se eu tivesse destruído tudo aquilo que eu já venho construindo durante todo esse tempo, e isso para mim vai me causar muito mal. Sim. Aí ela acabou desistindo dessa ideia e me apoiando de novo: não, meu filho, então é isso, vai dar, vai dar. Uhum. E foi isso que aconteceu, ela veio me Aí, com apoiando. relação então aos erros e acertos, Carlos, que tu julga que tu fizeste que não faria de novo, errado, e o que tu fez que tu. Professor, o principal erro que eu cometi logo no início, né, que eu falei que eu vim para cá esse último ano, foi ter pego a matéria assim, não desde a base. Eu não pegava a matéria desde aquele básico, por exemplo, da química desde lá do início, biologia desde lá do início, a biologia desde da origem da vida até outras coisas lá, tecidos e muito mais. E esse foi o meu principal erro, porque eu queria, eu já não tinha base, e eu queria pegar as coisas aleatórias, assim: hoje eu vou estudar tecidos, hoje eu vou estudar não sei o quê, hoje eu vou estudar soluções, hoje eu vou estudar Zerado de base atomística, ficava perdido. zerado de base, eu ficava perdido. Então, se eu fosse começar do zero, eu pegava desde a base, porque eu acredito que o vestibular, além de tudo, é uma questão de paciência também. Você tem que ter paciência na sua aprovação, porque hoje em dia o que tem de pessoas prometendo as coisas: passa no vestibular em 3 meses, passa no vestibular em um mês. Tem pessoas que passam, né, que são aquelas pessoas superdotadas, mas isso Mas aí é é totalmente exceção. exceção da exceção. Sim. Então, para mim foi muito importante pegar a matéria desde o início, não querer atropelar as coisas, porque eu ficava naquela ânsia de passar e acabava esquecendo de estudar do jeito que tem que estudar, né? Sim. Que para mim é pegar desde a base, fortalecendo a base e estudar em ordem, estudar as coisas em ordem, porque uma coisa vai puxando a outra, entendeu? E esse foi o meu principal erro. E Não outra coisa, começar pela base. Grava. isso. Vão anotando essas dicas aí, E pessoal. outra coisa, prof, que eu passei a observar, isso depois que eu já tinha a minha base formada, Uhum. o meu principal erro foi negligenciar matérias.
que eu negligenciava algumas matérias para estudar outras que eu tinha mais dificuldade, achando que eu já estava bom naquilo ali e que eu não precisava tanto e que eu tinha que focar muito mais nas minhas dificuldades. E isso aí também me tirou do último vestibular, porque eu negligenciei História e Geografia porque no vestibular anterior eu tinha ido muito bem. Então, falei, esse ano tá de boa, vou só pegar uma revisãozinha Esse ali. erro é mais comum do que você imagina. Eu ouço muito dos alunos falando isso. Não, por exemplo, química, fui bem pra caramba, então esse ano eu vou estudar um pouquinho menos. Só que quando você para de estudar ou estuda num ritmo mais brando, você não mantém, você cai. Foi. E foi esses meus dois principais erros. Quando eu tava na base, não ter pego desde a base, e depois que eu já tinha uma certa base, ter negligenciado matérias. E você jamais pode fazer isso. É uma dica que eu dou, não faça isso, porque você vai se arrepender no final. E eu negligenciei História e Geografia, eu fui deixando, e acabou que foi o meu erro no vestibular, foi o que me tirou fora E o que tu fizeste assim, que tu disse, não, isso aqui foi certeiro, isso aqui contribuiu muito para minha aprovação. Primeiro, foi depois que eu já tinha a base, né? Depois da base formada, dessa dica que eu falei, foi estudar por questões. Isso aí para mim foi do diferencial. Eu pegava as provas, né? E eu não fazia ali, porque hoje em dia tem vários sites, né? Você seleciona um assunto que você quer estudar, o próprio site já gera as questões. Eu pegava as questões da própria prova e, por exemplo, hoje eu vou estudar matemática. Eu pegava só a prova de matemática e estudava lá, porque os assuntos já vêm aleatoriamente ali, né? Então eu estudava da própria banca, eu pegava da UEA, pegava de outras bancas da VUNESP também e estudava através dessas questões. E outra coisa, professor, que foi até uma dica que o senhor falou, que é o caderno do erro. Sim. Que o caderno do erro realmente não tem erro. É clássico. É clássico. E passando para o caderno todas as tuas falhas, como é que você usava o caderno do erro? O caderno do erro, o caderno do erro eu utilizava só para simulados. Essas questões que eu fazia ali, que eu estava estudando, eu já tirava ali na hora, eu ia resolvendo, né? Mas esse caderno do erro, eu utilizava mais para os simulados, porque o simulado você vai simular, tipo, o tempo de prova, as circunstâncias da prova, tem que estar naquele tempo. Então, aquele erro ali vai ser um erro que provavelmente você vai errar lá na hora da prova. E na hora que você está estudando sem compromisso ali, sem um tempo certo, pelas questões, você vai fazendo as questões normal. Geralmente você vai acertar muitas questões ali. Já na hora do simulado, você vai errar muitas questões, às vezes por falta de atenção, porque tem que ler rápido. Tempo, né? Por conta do tempo. Então eu pegava as questões do simulado e passava para o caderno do erro. E, inicialmente, eu pegava as provas, aí eu errava uma questão, aí eu ia lá, recortava, tudinho. Seguiu a risca a dica, Segui né? a risca a dica, prof. Aí eu recortava a questão que eu tinha errado. Aí eu via lá, ia na internet, procurava alguma resolução. Geralmente as resoluções da internet são um pouco mais longas de fazer. E depois que eu via essa dica, eu via o que eu tinha errado. Por que eu tinha errado a questão? O que estava diferente daquilo ali da internet que eu tinha tirado, né? Sim. E depois disso eu ia corrigir. Falar, eu errei aqui, assim, eu anotava lá. E o meu caderno do erro eu fazia da seguinte forma: eu pegava a prova, grudava em cima assim, do papel mesmo, folha de papel 4, prova tal, ano 2017. Aí eu escrevia lá biologia. Aí eu colocava lá a questão de biologia. Aí eu pegava na internet a resolução, aí via a minha que eu tinha errado, eu anotava o que eu tinha errado. Depois eu pegava do lado da questão, eu anotava, fazia um mini resumo ali daquele assunto que eu tinha errado na questão. Exatamente como eu oriento a galera a fazer. Sim. Aí eu pegava e deixava um mini resumo ali daquele assunto. E assim eu ia fazendo com todas as matérias, matemática, química, aí tudo mais. Em algum momento você voltava no caderninho do erro? Voltava, assim, pra sempre revisão, sempre estava dando uma olhada. Sempre estava voltando. Eu fazia as revisões semanais e fazia as revisões mensais. Então, toda semana, quando chegava, geralmente eu revisava domingo de manhã, eu revisava aquilo que eu havia estudado e aquilo que sempre que eu tinha alguma dificuldade, na semana eu anotava a dificuldade maior
isomeria. Aí eu anotava. Então, nesse domingo, eu fazia revisão principalmente nessas matérias que eu tive mais dificuldade durante a semana. E assim eu ia fazendo, e fazia as revisões semanais e as revisões mensais, que era de tudo aquilo que eu tinha estudado. E essa revisão que eu fazia no final do mês era através de simulado, né? Do próprio simulado que eu fazia. Isso aí tu passou a adotar um pouco mais nos últimos anos, não, Ira? Principalmente nesse ano. Foi Sim. nesse ano. Ano passado, não. Foi esse ano que eu comecei a adotar isso. Que foi o ano que Que você foi conseguiu a foi o ano aprovação. da minha aprovação. Aham. Antes eu não fazia muitas coisas, eu só fazia o simulado, aí eu deixava de revisar. Você acha Aí que eu- no teu penúltimo ano, assim, Ira? Penúltimo ano, que era aquele ano que tu tava batendo ali na trave. Você acha que se você tivesse naquele ano, talvez, trocado um pouquinho o excesso da teoria por mais questões e adotado essa técnica, você já teria conseguido a aprovação? Teria conseguido, sem dúvida, prof. Porque isso aí foi o diferencial total na minha aprovação. Fazer esse caderno do erro, esse caderno do erro foi tão fundamental, professor, que no momento que eu tive que revisar, eu quase não pegava os meus resumos, que eu fazia as fichas, né, de Sim, resumo, fazia as fichinhas de resumo separadas por assunto. Eu era outra dica, ser extremamente organizado nos estudos, separar tudo por assunto. Eu era extremamente metódico com relação a isso. O senhor tinha as suas apostilas, né? Eu ia lá no livro, aí eu via que eu colocava a ordem das suas apostilas lá de acordo com o que estava no livro. Eu colocava cada resumo dentro dos assuntos, seguindo a ordem do livro também. Sim. Do livro Química 1, 2 e 3. Aí de Biologia, mesma coisa, seguindo a ordem, tudinho. Quando eu precisava, aí eu ia lá, assunto tal, olhava, tava tudo organizado, não ficava perdido, não sabia o que fazer. Aí, feito isso, quando chegou no final do ano para revisar, eu utilizava esse caderno do erro como um caderno de revisão. Perfeito. Porque tava todos os assuntos ali, principalmente as minhas dificuldades, que às vezes eu errava a questão por falta de atenção. E Às ali vezes o aluno só faz flashcard, por exemplo, é uma coisa muito boa. Sim. Só que o flashcard, ele acaba sendo um resumo de tudo, É, inclusive das tuas facilidades. isso. Quando você faz o caderno do erro, aquilo ali é uma síntese do teu problema. Sim. E se você bate várias vezes no teu problema, vai chegar uma hora que aquilo não vai ser mais Não um vai, problema. Isso. Aí foi isso. Aí durante a minha revisão, eu utilizei basicamente o caderno do erro, que tava tudo lá. Cara, o professor na prova de biologia, da prova da UEA, me ajudou muito, principalmente de biologia, nas outras matérias também. Mas de biologia caiu muita coisa ali que tava no meu caderno. resumo do caderno do erro, assim, tipo, detalhado, que é um resumo bem rápido e Quando olha aquilo aí, específico. chega, bate um sorriso na hora da prova, hein? Bate um sorriso. Cara, aquilo ali foi fundamental, professor. O caderno do erro, sendo redundante, não tem erro, de verdade. Faça um caderno do erro. Agora, Irã, para a gente já quase encerrar aqui o nosso bate-papo, se deixar, a gente passa aqui 2 horas conversando. Muito provavelmente, quem está nos assistindo é aquele aluno que talvez esteja desmotivado, que talvez gostaria de estar no teu lugar, tendo um pouquinho da felicidade que você está sentindo hoje, mas está na luta. Talvez esteja tentando aí por 1 ano, talvez tenha começado agora, mas talvez seja aquele aluno que já esteja tentando também há 5, 6 anos ou mais, enfim. O que você diria se tu pudesse ter esse aluno assim na tua frente, Irã, em termos de assim, vale a pena para ele não desistir, porque muito provavelmente ele está vivendo uma situação complicada, né? Ele não sabe o que está fazendo de errado. O que tu diria para essa galera aí que está na luta ainda? Aí, primeiro é que todo mundo fala, né, que você não deve desistir. Realmente você não deve desistir, porque tudo vale muito a pena quando chega no final. Eu tava até falando com o professor aqui que esses anos que eu passei, esses 6 anos, foram como tivessem, depois que eu passei, no dia da minha aprovação, parece que acabaram esses 6 anos, fechou um ciclo e continuou outro totalmente diferente, vai continuar agora. As coisas começaram a mudar, até então eu não tinha sorte em nada, professor. Eu fazer qualquer coisa, não dava sorte em nada. E depois que eu passei no vestibular, isso mudou totalmente. Totalmente. E que eu digo é para você não desistir. E que também o vestibular, ele não vai julgar você pelo aquilo que você taxar você de que você é burro, de que você não tem capacidade para nada. Não é isso que o vestibular quer. O vestibular quer saber se você sabe resolver ele ali naquele momento.
Então, eu diria para você continuar na sua caminhada e ter bastante fé naquilo que você acredita e se imaginar lá naquele local. Eu sempre passava ali na frente da UEA, aí eu passava no ônibus lá, eu ficava Vou olhando. estudar aqui. Eu vou estudar aqui, eu ficava lá, eu vou estudar aqui. E então isso fez toda a diferença e pensar lá no futuro, viver o que você está vivendo agora e pensar lá no futuro. E também outra dica muito importante, outra coisa que fez muita diferença é você aceitar a sua condição como vestibulando e não ficar conformado. Eu digo isso porque aceitar no sentido de que vai ser muito difícil, você vai ficar sem dinheiro. Às vezes eu ficava sem um centavo no bolso, não Vida tinha, de vestibulando é ralado. não tinha dinheiro para nada. Então, aceitar a sua condição e antes, logo no começo, eu ficava extremamente revoltado porque eu passava cada perrengue, professor. Aham. Teve uma vez que, descendo do ônibus, eram umas 8 horas da noite, eu perdi todo o meu material porque naquele dia ali choveu, né? Não tinha onde eu ficar e estava chovendo muito forte. E eu tinha que voltar para casa, se eu ficasse lá eu ia ser assaltado, né? Eu encarei, aí eu cheguei lá em casa, meu material todo molhado, meus resumos que eu Nossa. tinha feito, assim. Aí eu cheguei a questionar assim, meu Deus do céu, por que tudo isso? Mas mesmo assim eu continuava, eu fazia de novo, porque era aquilo que eu queria naquele momento e é aquilo que eu planejava para minha vida. Então você tem que, o primeiro passo é decidir realmente se você quer isso, depois aceitar a sua condição como vestibulando, porque é ralado, e nunca estar conformado com essa situação. Sempre buscar coisas novas, buscar novas técnicas de estudos, porque também o aprendizagem é um pouco individual, né? O que serve para mim pode não servir para você. Então você tem que Uhum. ir testando. E durante esse tempo, eu fui testando, assisti alguns vídeos como esse aqui que eu estou fazendo, vendo o que dava certo para as pessoas e ia testando até que as coisas foram começando a se encaixar e tendo bastante fé, porque eu acredito que você tendo fé, não importa sua religião, as coisas vão começando a andar, pessoas certas vão aparecendo nos momentos certos na sua vida para que você consiga realmente alcançar o seu objetivo maior, que é passar no vestibular ou conquistar qualquer uma outra coisa nesse sentido aí de muita luta mesmo. Então, é isso, não desista, cara. E não liga pra nada que as pessoas falam. Porque, professor, quem mora no interior é um negócio assim fora do normal. Aham. Porque às vezes eu até deixava de ir pra lá, porque o pessoal ficava perguntando: e aí, tu já tá na faculdade? Ainda não E aí, tu ainda passou, não passou? mas tá Poxa, tentando todo esse tá tempo? tentando todo esse tempo, por que tu não vai fazer outra coisa? Não sei o quê, e aí ficava falando, e aquilo ali entrava por aqui, saiu por aqui, porque no final das contas sou eu, e Sim. não é outra pessoa, não é ninguém que vai decidir a sua vida, é você que vai decidir sua vida de acordo com aquilo que você vai passando, vai caminhando e tudo mais. E fazer aquilo que é possível, faça aquilo que é possível, que está ao seu alcance. O meu pai me falou uma vez que eu falei para ele: não, pai, eu vou fazer o possível e o impossível para passar. Aí ele falou: por que o impossível? O impossível está fora do teu alcance, ele falou. O que está no teu alcance é aquilo que é possível, as tuas condições. Tu não teve muita base, tu não teve isso. Ele foi falando, eu falei: cara, que Tem verdade. razão. Tem coisas que não dependem de você. Então, aquilo que depende de você, faça o seu melhor, siga a sua caminhada. Deus vai lhe ajudar, as pessoas vão lhe ajudar e tudo aquilo vai favorecer para que você consiga a sua aprovação. No final, professor, cara, a alegria que eu estou sentindo hoje aqui é fora do normal. Imagino. E o que eu não conseguia chorar durante toda a minha aprovação, minha preparação, eu chorei no dia que eu recebi o resultado. Foi uma coisa assim, parece que tirou um caminhão de cima de mim, um prédio, sei lá. E vale muito a pena. E aconteceu na minha aprovação, professor, que eu tava lá, né? O resultado ia sair 10 horas da manhã. E eu acordei 9, que era para não ficar muito ansioso. Horário estratégico, né? Não, eu vou acordar mais 9 horas, que eu vou esperar, né? E aí deu 10 horas, aí eu tava acompanhando lá a internet muito ruim, né?
E no site demorou pra caramba No site pra sair. demorou pra caramba, aí eu olhando lá, aí o EA entrou em live. Aí o pessoal colocando lá, eu falei, meu Deus do céu, aí foi começando aquele nervosismo. Aí eu sentado, minha mãe lá no quarto, meu pai lá na frente de casa, sentado. Minha mãe ela falou que ela tava tentando não lembrar que o resultado ia sair daquele dia, que era pra ela não ficar nervosa. Aham. Aí eu olhando assim, aí deu 10h20. Aí deu 10h30, aí ninguém me ligava. Falei, meu Deus, não Nossa. passei. É, continuar nessa caminhada de novo. Aí quando deu 10h30, meu irmão me ligou. Aí eu falei, meu irmão tá ligando de novo pra perguntar como é que eu fui no vestibular, né? Porque toda vez ele ligava, e aí, mano, como é que foi? Aí eu falava, não, infelizmente não passei, mano, e tal. Aí meu irmão me ligou, aí ele falou, e aí, mano, tudo bem? Aí ele falou, mano, tu passou, mano. Meu irmão Como que ele me soube ligou. antes de ti? Porque meu irmão trabalha no interior, que fica do lado de Borba, no meio de um mato. Ele trabalha no interior do interior lá. E lá a internet pega mais ou menos. E ele tinha uma... nesse dia ele falou que ele acordou 6 horas da manhã. Que ele estava ansioso também pelo resultado. Uhum. Aí ele entrou em contato com uma amiga dele que trabalhava na reitoria da UEA. Aham. E essa amiga dele falou, não, assim que sair o resultado aqui, Ela vai avisar. eu te mando. Aí então ele foi a primeira pessoa a saber lá no interiorzão, lá pro meio Caramba. onde a internet era pior do que lá na minha cidade. Enquanto recebeu o resultado, não O acreditou. professor, caraca, minhas mãos tremiam, meu pé, eu ficava assim, eu não conseguia segurar meu celular direito, eu não acredito, meu Deus, não acredito. Aí ele falou, eu falei, sério mesmo? Ele falou, eu te mandei a foto. Aí ela mandou a foto lá com o meu nome, Carlos Irão Caramba. Souza da Silva. Aí eu tremendo assim, eu fui lá no quarto com a minha mãe. Aí a minha mãe falou, o que foi, meu filho? Eu falei, mãe, eu passei, gritando assim. Aí, professor, uma cena assim que mais me marcou é que quando eu falei pra minha mãe que eu tinha passado, ela se levantou-se da cama tremendo e a primeira coisa que ela fez antes de comemorar foi que ela tem um altar que fica lá no quarto dela, né? Aham. E todas as vezes antes do vestibular, ela ligava para mim, meu filho, já acendi uma vela aqui para ti. e Fazer tudo mais. oração. Fazer uma oração. Aí, antes de comemorar, ela me deu um abraço. Aí ela falou, meu filho, te ajoelha aí nesse... Eu sei como é que é. Ela falou, meu filho, te ajoelha aí nesse altar aí, porque eu perdi as contas de quantas vezes Aham. eu me ajoelhei aí e te ajoelho aí como uma forma de agradecimento por tudo que tu passou e pelo que Deus está te proporcionando. E naquele momento ali foi único, assim, prof. Eu me ajoelhei ali e agradeci a Deus por tudo que eu tinha passado durante muitos momentos da minha aprovação. Eu cheguei até mesmo a questionar minha fé pelo fato de eu não ter conseguido, pelo tanto de situações ruins que eu já havia passado, de sofrimento mesmo, de estar sozinho, de vir para cá para Manaus, de estar sozinho. E naquele momento ali eu me ajoelhei e só agradeci mesmo a Deus, porque acho que tudo foi por ele mesmo, ele que fez alguma coisa por mim, né? As orações da minha mãe valeram muito a pena mesmo. Então me ajoelhei e depois a gente foi comemorar. Meu pai saiu soltando fogos por toda a cidade. A E cidade foi toda ficou sabendo, né? ficou, pô. Lá em casa ficou lotado, ninguém sabia o que estava acontecendo na cidade, pensava que tava... Aquela coisa bem de interior Todo mesmo, mundo né? questionava o que tinha acontecido. Será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém ganhou na Mega Sena? Não sei o quê. O pessoal Meu filho passou no é vestibular. o que rola nos grupos de WhatsApp, né? Então foram momentos assim de muita luta, muita determinação mesmo, porque essa caminhada é muito solitária, na verdade. Você tem as pessoas, mas naquele momento que você está sentado ali é só você e seu livro. Então, é isso, prof. E eu acredito que tudo vale a pena mesmo. Confia e acredita nos professores, acredita naquilo que eles falam para você. Se você não tem
nenhum tipo de informação com relação ao vestibular e você está vendo esse vídeo, busque o seu professor da escola. Fala, professor, olha, eu quero saber mais sobre o vestibular. Eu acredito que ele vai lhe ajudar. Sim. Principalmente no interior, onde as pessoas não têm muito acesso à internet. Eu tava lá recentemente, a gente passou 2 ou 3 dias sem internet lá, pô. A internet não funciona direito, não dá para ver nada, não dá para ver vídeo. Então pergunte do seu professor, pega uma orientação, fala, professor, eu quero estudar para o vestibular, o senhor tem algum livro aí que possa me indicar, tem alguma coisa. Então é isso. Valeu a pena? Muito para Com certeza, né? Com certeza, professor, e só gratidão mesmo por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, meus familiares, o senhor, que tem nem palavras para lhe agradecer, e outros professores, Gliceriana, Gilson, Velas, todo mundo. E é isso, prof. Que bom. Olha aí, galera, fica então essa... Eu falei para vocês no começo do vídeo que vocês iam se emocionar, eu também me emocionei, porque o Irã, além de ser uma pessoa sensacional, um cara muito simples, muito humilde, você vê que é um cara de família mesmo, é uma pessoa que tem origem. Apesar de toda a dificuldade, em alguns momentos balançava, mas a fé é algo inabalável, sabe? E com o apoio da família, que é algo também fundamental. Ralou por muitos anos, viveu momentos de altos e baixos e agora conquistou o grande sonho. E agora vai vir uma nova fase, complexa, tão complexa quanto a primeira, mas um peso grande você já tirou. E agora é vivenciar a vida universitária, viver tudo da melhor forma possível, começar a conhecer as áreas da medicina, pensar futuramente numa especialização. Sim. E tocar a vida fazendo aquilo que você sempre sonhou, que é ser médico. Com certeza, prof. Então, pessoal, só siga o seu sonho, não liga para que as pessoas falam e continue na caminhada. E se precisar de qualquer coisa, tem o professor Diego, que ele sempre posta nas redes sociais. Eu sei que às vezes pra gente que é vestibulando, quando a gente vê alguma coisa de vestibular, já pega e passa, mas não faça isso não. Assista vídeos no YouTube de técnicas de estudos, de qualquer coisa e vá seguindo na sua caminhada. Irã, eu acho que esse vídeo que a gente fez aqui não vale o like da galera, a inscrição? Com certeza, professor. Eu sempre vi, né, o pessoal pedindo. Pedi pro Irã pedir o like aqui, porque eu peço e ninguém deixa. Fala, pessoal, deixa o like nesse vídeo, qualquer coisa compartilha, se inscreve no canal. Então pronto, gente. Obrigado pela presença, tá? Nada, Irã? professor, de verdade. eu que agradeço, viu? A gente ainda vai conversar um pouquinho aqui em off, mas vamos finalizando o vídeo aí que já tá quase com 1 hora. É papo. Se deixar, a gente passa aqui horas conversando, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena. Quero agradecer aqui em público o fato do Irã ter vindo até aqui para a gente produzir esse material para vocês, que vai ficar eternizado, Irã. Como é um vídeo que vai estar no YouTube, você vai poder passar para os teus familiares, todo mundo vai ficar com esse vídeo aí registrado para sempre. E obrigado pela presença. E é isso, minha galerinha. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu! Valeu!